Bom, gente, agora oficialmente, bom dia a todos e todas. Obrigado aí pela presença, pelo prestígio. Prestígio não chocolate, né? Prestígio de assistir aí a essa videoaula, né? A live. E, então, dando sequência à aula anterior da semana passada, nós estamos falando sobre o programa 5S, que é um programa apaixonante, gente. Honestamente, eu acho um programa extremamente apaixonante. No sentido, assim, que tem tudo a ver, né? Você implantar um 5S no local onde você eventualmente trabalha ou virá a trabalhar. Lógico, é um programa que demanda uma certa cultura organizacional também, né? Mas implantar o 5S no local onde você vive, na sua casa, no seu quarto, no seu computador, no seu celular, né? Cabe perfeitamente esse programa. E aí a gente viu o senso de organização, aqui fazendo apenas uma rápida revisãozinha, né? Então nós vimos a questão do senso de utilização, separar os itens necessários dos itens desnecessários, né? Todos eles identificados, bonitinho. Vimos também a questão do senso de... Opa, deixa eu avançar um pouquinho. Ordenação. Então, uma vez que eu tenho as coisas que eu uso fica próxima de mim, aquelas coisas que eu uso muito, né, ficam próximas. Enfim, as coisas que eu uso ficam comigo e as coisas que não usam a gente dá um fim adequado, né? A gente pode linkar isso aí com as questões ambientais, né? Principalmente dos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, e esta é a sequência correta, concorda? Primeiro reduzir, depois reutilizar, por último reciclar, porque a gente sempre fala no reciclar, mas na realidade o reciclar você tem que gastar energia, né? Então a ideia é, poxa, primeiro é não gastar energia, economizar, é reduzir. Depois, uma vez que não teve jeito e gerou, né, eu tenho essa questão da utilização, eu gerei aquela coisa que não tem mais serventia para mim, aí eu vou tentar reutilizar ele em outra coisa. Ou outra pessoa vai reutilizar, não precisa ser a gente necessariamente, né? Então, por exemplo, eu tenho um celular que não me serve mais, mas serve para alguém. Eu vou jogar fora, porque não serve para mim, não serve para ninguém. Sério mesmo? Não serve mesmo? Ou será que serve para alguém? Será que ninguém quer ele, né? De repente, ele vai ser muito bom para alguém que precisa, né? Um computador velho, de repente, vai ser muito bom também. Não sei. A gente nós temos que pensar assim que essa coisa que não tem mais serventia para gente pode ser reutilizada por alguém. E no pior caso, se não pode ser reutilizada por ninguém, aí sim, a reciclagem. Aí eu vou encaminhar para a reciclagem, né? Se for o caso, né? Aqui no caso 5S, eu acho que é bem por aí, né? É bem nessa ideia dos 3 R's, né? Bom, aí vem o senso de ordenação, tudo tem que estar no lugar certo, né? Então, um lugar para cada coisa, e cada coisa no seu lugar, de tal forma que você saiba onde está e não tenha que se gastar um tempo enorme tentando encontrar aquilo que você sabe que tem, ou acha que tem, ou talvez tenha, né? E isso é um desafio, porque muitas vezes a gente não localiza, né? Se a gente não tiver uma forma bacana de organizar, fica difícil localizar mesmo, né? Com o tempo fica bem difícil, né? Aí cada um tem que achar a sua forma sua forma ideal de fazer esse tipo de organização, né? Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e eu tinha um gerente, né? E a gente estava conversando sobre organização e ele falou que ele gastou um tempão no final de semana, que ele ficou organizando as contas dele e ele era muito metódico, né? Ele é muito metódico. E ele pega assim as contas de água, ele pega, coloca todas juntinha, tem uma pasta só para conta de água, uma pasta só para conta de luz, tá? Tá bom. Eu falei, Luiz, eu coloco tudo dentro de uma pasta, essas pastas fichário, né? Fichário? Não é fichário. É fichário. Não é fichário, é pasta... Não é esse o nome. Aquelas pastas
de plástico, né? É grande. Acho que é fichário mesmo. É uma pasta grande, tem a de papelão e tem a de uma caixa, né? Eu falei, eu coloco lá, anoto o ano, e tudo que eu tenho dentro daquele ano eu ponho lá. Ele falou, nossa, mas aí fica uma bagunça, pra você achar, fica difícil. Fica. Ah, né? É horrível. Tem que tirar aquela caixa, tudo que tem dentro da caixa, ficar procurando papel por papel, realmente dá desânimo, né? Ele falou, nossa, aí não. Eu falei, mas quantas vezes você tem que se recorrer a essa busca que você tem? Ele falou, é, ele falou assim, eu acho que eu nunca precisei. Eu falei, então, eu tenho um trabalho danado quando eu preciso, né? Mas quando eu não preciso, eu não tenho esse trabalho, né? Aí passou, acho que alguns meses, ele pegou para mim e falou assim, Maurício, oi, Luiz, eu tô fazendo que nem você, tô guardando em caixa também, que eu cansei de ficar organizando. Quer dizer, é, na realidade, a organização, a gente tem que ver também, a organização ela não pode ser excessiva, né, gente? Sabe? Tipo, eu vou começar a guardar coisa, assim, minuciosamente. Isso toma tempo também, né? Se você dispõe desse tempo e gosta de fazer isso muito bem, agora, se você não gosta ou se você não dispõe o tempo, então nós temos que achar uma organização adequada, né? Uma organização que caiba no teu bolso e no bolso do teu tempo, né? Então tudo tem um custo. Aí você tem que achar essa organização que ela seja mais coerente, né? Então, às vezes você tem que investir dinheiro para fazer isso daí. Então você tem que buscar uma forma de organizar que seja mais, digamos assim, mais pautável, né? Que ela seja mais executável. A execuibilidade tem que ser de acordo com a tua realidade, né? Então tá aí, senso de ordenação é mais ou menos isso, né? Então, aí a gente trabalhou um pouquinho essa questão, demos exemplos, conversando bastante sobre isso, né? Depois o senso de limpeza, eu também falei muito, porque o senso de limpeza é bem bacana, no sentido de que você conservar o teu local de trabalho limpo, conservar o teu local limpo, né, propriamente dito, né, e conservar limpo não necessariamente é limpar, mas sim não sujar, né, se você não sujar, ele está limpo, né, e aí fica tudo mais fácil, essa é a ideia, né. Então, aqui algumas evidências que nós conversamos, né? Ele mistura aqui na apresentação a questão da limpeza com a falta de manutenção, né? Muito embora, muitas vezes, a falta de manutenção, ela é justamente em função da limpeza, da limpeza que não foi feita, né? Porque a forma mais básica que tem de limpeza, ou melhor, de manutenção, é justamente a limpeza, né? Eu quero fazer uma manutenção no meu carro, ótimo, na minha bicicleta, excelente. Como que eu começo? Limpando. Se você limpar, você já está começando, né? Lógico, depois tem outras coisas que tem que fazer, mas se você limpar, já está começando. Porque, não, mas se eu limpar, sai toda a lubrificação. Pois é, mas se manter sujo, também sai toda a lubrificação, né? Imagina, um sistema de transmissão por corrente sujo com barro, não tem graxa, não existe óleo e graxa para isso, né? Extremamente, o atrito vai ser tão grande, o desgaste, a abrasividade vai ser tão grande que não vai, esse sistema de transmissão não vai aguentar muito tempo. Então precisa limpar, primeiro limpar, depois que limpou, aí sim, lubrificar. Essa é a ideia, né? A ideia básica dessa questão. Bom, avançando um pouquinho a questão do senso de limpeza, nós vamos para o senso de saúde, né, que aí sim é um tema novo para hoje, complementando a metodologia 5S, né. Então a gente pode pensar no senso de saúde para o trabalhador e para a organização, né. Para o trabalhador, a saúde física, a mental, a emocional. Para a organização, a padronização, a garantia de sobrevivência, é uma saúde da corporação, da empresa, né, do negócio. Então dá para a gente pensar nesses dois ambientes aí. Mas, fundamentalmente, vamos falar um pouco sobre o trabalhador, né? Você sabe que tudo isso daqui, ele
colabora para um bom clima organizacional, e nada melhor do que as pessoas se sentirem bem onde estão, né? Isso é fundamental. E aí o programa, ele prevê isso, né, de você ter um ambiente agradável, onde as pessoas gostam de estar lá, se sentem valorizadas, pelo menos essa ideia, né, não se sentem ameaçadas, se sentem cuidadas, amparadas, se sentem seguras, né, acima de tudo, isso é muito importante, né. Então, será que dentro do Cutuca, será que dentro da Unicamp vocês se sentem seguros, né? Essa é uma pergunta muito boa, no sentido da saúde física, saúde mental, saúde emocional, né? Então isso é importante. O programa 5S, ele tem que abranger isso daí, né? Não adianta a gente garantir todos os demais pilares, né, do 5S, todos os demais S, se a gente descuidar desse aqui que está dentro das necessidades fundamentais lá na pirâmide de Maslow, né? Que é a questão da saúde, propriamente dito, né? Aqui fala que a pureza e a integridade garante o equilíbrio físico e mental, né? Então, eu penso que dentro de uma organização nós temos que tomar muito cuidado, né? Para não deixar as pessoas pressionadas desnecessariamente, né? A pressão, ela tem que existir dentro da necessidade, né? Quando a pressão vem na necessidade, ela é inquestionável. Não precisa nem fazer a pressão, que as pessoas já se sentem automaticamente pressionadas em função da necessidade, né? Um time que precisa ganhar para não ser rebaixado, e ele está empatando, não precisa apertar os jogadores, eles sabem que precisam ganhar, né? Eles sabem. Mas tudo vai depender também, ou se estiver perdendo, eles sabem que precisa ganhar, mas tudo vai depender também de como que está a saúde mental desse pessoal, melhor, saúde emocional deles, né? Como que está? Eles estão realmente com esse objetivo, estão exatamente vivenciando essa necessidade, ou de repente eles estão pensando de uma transferência que vai acontecer assim que acabar aquela partida ou acabar aquele campeonato, independente do time dele ser rebaixado ou não, independente disso, ele vai jogar em outro time, em outro campeonato, em outro país, em outro local, né? Isso definitivamente, se a gente pensar numa saúde para a organização como um time, é horrível, né? Você tem pessoas que não estão, digamos assim, envolvidas com aquela necessidade. E ele vai embora, e o time, o clube, amarga um descenso, amarga uma derrota, amarga um prejuízo enorme, né? Mas enfim, a culpa é de quem, né? A culpa é da instituição que não preparou, né? Se a gente não trabalhou esse senso de saúde que é necessário, né? Algumas evidências objetivas sobre o senso de saúde, né? Pouca iluminação, né? Se eu tenho lá um ambiente onde... Assim, gente, não existe nenhuma relação entre, pelo menos cientificamente, entre iluminação e produtividade, tá? Isso de fato não existe. Mas a pouca iluminação em um ambiente de trabalho pode, né, gerar um certo desconforto. E isso é uma questão de saúde, né? Porque, bom, primeiro que pode atrapalhar, sem dúvida, e aí ele pode atrapalhar a visibilidade, e aí aí sim, nós temos aí um prejuízo produtivo, muito provavelmente. Mas ou esse prejuízo ele é produtivo, ou ele é emocional, ou é ambos, né? A baixa iluminação, né? Por outro lado também, a alta iluminação digamos assim, e o não controle de temperatura também pode gerar um problema de senso de saúde no sentido de incomodar as pessoas. Eu lembro uma vez, numa empresa que eu trabalhei, eu particularmente fiz um trabalho em um local que era muito escuro, né? Os operadores trabalhavam debaixo de um transportador, encaixotando os produtos, e era bem escuro. E ali estava tendo um problema sério, porque na realidade era biscoito, né? E as caixas tinham que sair, eu acho que eram com 40 pacotes,
e elas estavam indo para o mercado com 38 pacotes, alguma coisa assim. Os distribuidores começaram a reclamar, porque a constância era muito grande. Então, foi pedido ao setor que eu trabalhava que se melhorasse a iluminação no local. Então, eu fiz lá um projeto, melhorei a iluminação do local e trabalhei em cima de uma automaçãozinha lá com CLP, com célula de carga, para tentar garantir isso daí, né? Bom, qual que foi o meu espanto? É que os operadores pediam durante o dia para desligar as lâmpadas, porque eles sentiam calor. Mas as lâmpadas eram lâmpadas de luz fria, eram vapor de mercúrio fluorescente, né? Lâmpadas de vapor de mercúrio, de baixa pressão, mas eles sentiam calor, e aquilo estava incomodando. Ou seja, não dava para manter aquela iluminação do jeito que estava, melhorava a visibilidade, mas prejudicava o conforto térmico, né? Então, olha só o senso de saúde aí, né? Bom, só para não ficar no vácuo em relação a essa história, mesmo o sistema de pesagem de sala de carga não conseguiu resolver, porque tinha muita variação, né, no processo tinha bastante variação, não no processo produtivo, mas no processo que foi colocado, de medição de peso, tinha muita variação, e era muito rápido, enfim. O sistema foi resolvido de uma forma, sempre assim, foi resolvido de uma forma muito simples. Cada operador tinha que anotar na caixa o número do seu registro. E aí, o controle foi na forma assim, visual, né? Voltou uma caixa com 38, houve uma reclamação de 38. Fulano, foi você, porque está aqui o teu registro. Acabou o problema. Acabou o problema, né? Bom, é óbvio que isso gerou, de certa forma, um certo descontentamento, mas, por outro lado, também, será que não estava acontecendo propositalmente isso? Né? Vai saber. Excesso de vibração ou ruído, né? Um local uma atividade que tem excesso de vibração, isso daí é insalubridade, inclusive, né? Excesso de vibração, ruído, né? Excedendo os limites, principalmente se não houver necessidade, né? Por quê? Por quê? Por que não trabalhar esses dois itens, né? Por que não trabalhar esse conforto? Por que não trabalhar essa insalubridade, né? E isso é uma evidência objetiva de que nós temos problemas de senso de saúde, ou que talvez não esteja sendo implantado o senso de saúde, né? Odores desagradáveis. Um local que tem odor desagradável, nem sempre é fácil resolver, né? Essas coisas muitas vezes não é. Pó em suspensão, particulado em suspensão. Particulado esse que pode tornar até a atmosfera explosiva, não sei se vocês sabem, pó em suspensão pode tornar uma atmosfera explosiva, né? Pode fazer com que a atmosfera no local ela se torne explosiva, né? Explosividade dos pós, né? E não precisa ser altamente inflamável, não, de jeito nenhum, tá? Desde que seja inflamável. Presença de materiais tóxicos, voláteis ou explosivos, né? Isso também de certa forma. Ausência de ergonomia, não preocupação das questões ergonômicas, né? Isso é uma prova nítida, clara de um problema da falta de senso de saúde, né? Gente, os operadores como um todo, eu vou falar um negócio para vocês, eles são muito coerentes, né? Eu tive um problema de ergonomia na fábrica que eu trabalhei, onde eles queriam um banco para descansar no setor produtivo, né? Para descansar, porque começava a doer as pernas, então eu queria descansar. Isso, NR17, que é uma norma que trata sobre ergonomia, ela prevê que é direito do trabalhador, né? Ele tem esse direito. E a empresa, mais especificamente a área produtiva, chefia, gerência de produção, não queria colocar, porque não queria seus operadores sentados. Assim, era legal porque legal não, era frustrante porque você conversava com os operadores e eles tinham noção que não podia ficar sentado. Eles tinham noção, mas eles queriam porque tinha alguns momentos que davam. E eles não queriam nenhum banco para sentar, tá? Eles queriam um banco ergonômico, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Quer ver? Banco semi-sentado. Eu acho que é esse o nome, não tenho certeza.
banco semi-sentado ergonômico. Este banco aqui que eles queriam, esse, não era nem esse, era pior que esse, era mais simples ainda, mas esse aqui você veria. Deixa eu ver se tem outro. Era uma coisa mais, esse aqui eles queriam, acho que é alguma coisa parecida com esse aqui talvez. Ó, esse. Deixa eu abrir aqui ele para vocês verem. Esse aqui. Não tem que ser essa marca, não é isso, né? Mas eles queriam um banco assim. O pessoal da produção queria um banco assim para eles. Gente, esse banco não é um banco para ficar sentado, é só para dar uma descansadinha. E ele é alto, ou seja, para você levantar é muito rápido. E olha, eu tive dificuldade. Eu não consegui implantar porque a gerência de produção não deixou colocar os bancos. E é um absurdo, porque isso daqui não ia atrapalhar absolutamente nada a produção, tá? Ia melhorar o clima organizacional, ia demonstrar, né? Iria, assim, corroborar com o senso de saúde, e ia demonstrar, melhorar como fala, o ambiente organizacional, e não foi aceito, e não tinha como colocar se a gerência não autorizasse. É um negócio assim absurdo, né? Então, isso mostra. Infelizmente, isso tem, tá? Tem organizações que vocês vão passar no futuro que vão se preocupar bastante com essa questão do senso de saúde, e vai ter organização que vai achar que isso tudo é besteira, né? Não é organização, são pessoas. Então, pessoas que são mais conscientes sobre as necessidades e pessoas que são menos conscientes, né? Aí cabe à organização como um todo trabalhar a conscientização de todos, né? Tanto dos funcionários quanto da alta gerência, né? Eles também têm que ter essa consciência, né? Ah, mas o preço é caro. É caro sim. Ele é caro. Deixa eu pegar aqui. Ele é caro sim, né? Eu acho que se eu colocar aqui reais aí, a gente pode ter uma ideia que ele não é nada barato. Esse banco não é nada barato, viu? Não sei se vai aparecer aqui. Mas banco, cadeira é bem cara, né? Deixa eu ver aqui em shopping. Banco cadeira é bem caro. Olha, esse banquinho aqui custa R$ 600 quase, né? Esse aqui é mais sem vergonha, né? R$ 500. É caro, eu sei disso, né? É bem caro. Mas assim, compra um, depois passa uns meses, compra mais um, vai comprando, né? Isso para não falar que é uma questão apenas de se programar para comprar, né? Isso aqui é mais caro ainda. Então, essas coisas são muito caras. Mas, tem que comprar 10, olha o investimento. É verdade, não vai comprar nunca desse jeito. Mas vai comprando devagarzinho, né? Quando menos esperar, comprou para todo mundo, tá tudo certo, né? Vai revezando, depois vai tendo 2 para revisar, depois vai ter mais. Chega uma hora que fica bom. Resumindo, o que não pode é descuidar dessas questões, né? Isso é só um exemplo, né? A ergonomia tem muito mais coisa, não é só isso. Tem muito mais coisa. Falta ou não uso de equipamento de segurança? Bom, os EPIs, principalmente, né, os EPIs, equipamento de proteção individual, é importante falar que ele é um mal necessário. Não podemos falar que EPI é uma coisa boa, né? A gente não pode encarar desse jeito, né? A pessoa vai ter que ficar o dia inteiro com óculos de proteção, o dia inteiro com um capacete, o dia inteiro de luva, o dia inteiro com sapato de segurança. Falar que é uma coisa boa, eu acho que não dá. Alguns EPIs são mais fáceis de se adaptar, outros são muito mais difíceis, né? Protetor respiratório, né? Imagina, vamos pegar a figura de um protetor respiratório aqui, ó. Protetor respiratório, né? E eu queria convidar vocês a pensarem. Vamos pegar aqui uma imagem, e eu vou pegar esse manequim aqui, ó. Imagina você trabalhando com isso aqui, né? Eu vou colocar outro exemplo, uma máscara. Máscara de tecido, tá bom?
Eu vou pegar essa moça aqui. E eu queria que vocês pensassem. Qual é mais confortável? A primeira? Ou essa? Essa aqui? Eu acho que sim. Uhum. Sem dúvida. Porque aqui a respiração, ela flui mais facilmente. Aqui, dependendo da atividade que você for fazer, falta ar. Tipo assim, você vai ter que fazer uma atividade física, por exemplo, né? Vai ter que andar, vai ter que subir escada, alguma coisa assim. Ah, vai te faltar ar, porque isso aqui é difícil de respirar. Ele tem umas válvulas para facilitar você exalar o ar que você está respirando, mas ele tem os filtros que dificultam a entrada de ar, né? Agora, se isso está difícil, tem gente que não usa, né? E aqui, ó, no meio nosso, aí tem gente que, com certeza, no meio nosso aqui, tem gente que se nega a usar isso aqui, né? Ou muito provavelmente, se não tem, com certeza vocês conhecem pessoas que se negam a usar isso aqui. Porque é desconfortável. Yes? Não é? Então, é um mal necessário, né, gente? É um mal necessário. Aqui a gente usa um filtro químico. Esse daqui é para retirar contaminantes, vapores e particulados que tem na atmosfera, num local, num ambiente de trabalho, que podem, né, dependendo, podem ser extremamente tóxicos. Eles podem ser extremamente perigosos à saúde. E aqui o objetivo é tentar barrar a contaminação com o vírus. Ah, tá bom. Vamos ser franco. Isso aqui não é um EPI. Isso aqui é um quebra-galho, né? Porque na realidade, se a gente fala de vírus, teria que estar usando um protetor respiratório para esse tipo de classificação. E definitivamente uma máscara de pano não é suficiente. Isso é fato. Mas se isso aqui já está difícil, imagina usar, mesmo que seja uma máscara mais simples, mesmo que seja uma dessa daqui, por exemplo, né? Imagina usar essa aqui. Já vai ser muito mais difícil do que essa, né? Enfim. Mas enfim, voltando na questão aqui né? A falta ou não uso do EPI, ele é um senso de saúde, ele está vinculado ou associado a questões de conscientização, né? Seja conscientização do empregador que não fornece ou que não treina, né? Ele não conscientiza, né? Ele não conscientiza, ele não se ocupa de conscientizar os seus funcionários. E conscientizar cá entre nós é muito difícil, né? Você gerar a consciência que a pessoa precisa se proteger é muito difícil, gente. A gente transmite a informação, a gente faz as campanhas, a gente obriga, fiscaliza, a gente pode fazer, mas conscientizar é difícil, porque as pessoas não têm como fazer um curso e se conscientizar, sabe? É muito pouco provável que isso aconteça. Até porque boa parte dos treinamentos que se faz, as pessoas já sabem o que é. As informações que a gente passa, as informações que eu estou passando para vocês já sabem, né? Então, informação nova mesmo é muito pouco nesse sentido. Agora, conscientização, por mais que a gente passe, por mais, não adianta. A conscientização só depende do indivíduo, só dele, né? E normalmente a conscientização ela vem quando ele sente o problema. Aí vem a conscientização, né? Infelizmente. Bom, de qualquer forma, temos que trabalhar, né? Se eu não forneço EPI, ou se eu não conscientizo, tento conscientizar os funcionários, tento explicar, eu tento mostrar a necessidade. Se eu não faço nada disso, eu não estou trabalhando no centro de saúde. E também se o funcionário, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui. Não, ali mesmo, no estado. Né? Se a pessoa não usa uma máscara de proteção para COVID, eu diria que ela não está preocupada com os outros, né? Porque assim,
se ela acha que isso aqui é só para ela não se contaminar, está muito enganada, né? Porque de repente ela está contaminada, não sabe, e ela usando uma máscara, ela pode dificultar que outra pessoa, que ela contamine outra pessoa. Então, lembra, quando o uso desse tipo de máscara é muito comum no mundo oriental, né? Os asiáticos é muito comum eles usarem, não sei se todos os asiáticos, mas os asiáticos é muito comum, sempre usavam, né? E por que eles usavam? Né? Quem usava não era quem estava bem, quem usava é quem estava mal, quem estava gripado, por exemplo, usa. Quem usava não usa, continua usando, né? Que é para quê? Para não passar a gripe que ele tem para outra pessoa. Gente, isso é uma lição de vida, isso é uma lição de comportamento, é uma lição é uma demonstração de carinho pelo próximo muito grande, né? Olha, eu vou usar porque eu estou gripado, eu não quero passar para ninguém, né? Eu vou me sentir culpado se eu passar a gripe para outra pessoa, né? Então, o senso de saúde é muito forte, né? A responsabilidade é muito forte. Condições inseguras no trabalho, né? Se a gente criar alguma condição insegura no trabalho, vamos procurar uma condição insegura aqui, né? Sei lá, condição insegura, insegura. Vamos ver, sempre tem. Né? Essas coisas erradas a gente sempre vê, né? Cria foto. Bom, cria uma fácil também de olhar a gente entender. Aqui é uma condição insegura. Né? Pode até estar com talvez uma cena inocente, né? Mas definitivamente a chance dessa madeira escorregar e cair a hora que alguém está passando aqui é muito grande, né? É bem grande. Então, isso é uma condição insegura. Condição insegura vai ter muitas aqui, né? Aqui, essa cena aqui é uma condição insegura absurdamente forte, né? É até proibido por lei, digamos assim, por norma regulamentadora, é proibida fazer isso aqui, né? Né? Não sei o caráter dessa foto, né? Se ela é real, se ela é uma fake, se aqui é só para brincar ou se isso aqui é verdadeiro, né? Pelo jeito aqui do local, me parece meio verdadeiro, sabe? Porque me parece que estão se protegendo mesmo do sol, né? E aí a gente tem uma condição de segurança muito forte. Aliás, nós temos várias condições de segurança, né? Uma é essa retroescavadeira desse jeito, só para provocar sombra, né? E a outra, simplesmente, muito provavelmente, não ter um local protegido de intempéries para eles descansarem, tinha que ter, né? Que custa colocar uma tenda aqui, um toldo aqui para eles se protegerem, né? É muito barato isso, né? Enfim. Então, condições de segurança do trabalho, problemas de relacionamento. Bom, problemas de relacionamento sempre tem nas organizações, e isso realmente é a falta do senso de saúde, né? Porque, assim, se você não trabalhar os relacionamentos interpessoais dentro de uma organização, fica difícil, né? Tem que ser trabalhado. E aí tem técnicas, tem programas internos, você coloca as pessoas em trabalho em conjunto, com metas comuns, onde um depende do outro. Você vai criando alguns artifícios internos assim para tentar criar uma certa integração entre as pessoas, né? Porque às vezes os relacionamentos eles são afetados por questões banais, né? Então tem que se trabalhar um pouquinho isso daí, né? Bom, enfim, como praticar o centro de saúde, buscar a padronização, inventando que os estágios de utilização, ordenação e limpeza retrocedam, né? A ideia é eu trabalho de tal forma que os censos alcançados eles continuem, né? Melhoria contínua, não pode regredir. Obedecer às regras de segurança do trabalho, eliminando fontes de perigo, ou minimizando os perigos, criando regras de segurança do trabalho, né? A gente pode pensar em vários níveis essa aplicação, não só obedecer, mas também criar as regras.
identificar os riscos, né, avisar, né, zelar pelas áreas comuns, a área que todo mundo usa, tem que se zelar. Assim, se vê alguma coisa errada, vai lá e corrige, ou avisa, ou sinaliza, ou enfim, ou não gere, né, essa condição insegura. Promover o embelezamento do local. Isso daqui é bacana porque ele eleva um pouco aumenta um pouco a autoestima, né? E assim, quando se tem essa preocupação de embelezar, eu fui numa fábrica, eu acho que foi a Eaton, não sei. Dentro da produção tinha vasos com planta, gente. A produção é uma metalúrgica, né? Acho que foi a Eaton. Estou na dúvida se foi a Eaton, se foi a Pirelli. Uma das duas. Uma das duas que eu fui. E me chamou a atenção que eles tinham, assim, espalhado pela produção vasos com plantas, né? Você vê assim, poxa, lógico, você fala assim, é bonito. Não, bonito não é uma metalúrgica, né? Por mais que você tenta deixar bonito, é difícil, né? Mas eles tentavam embelezar, entendeu? Eles tentavam melhorar um pouco aquele visual. Limpo, bem limpo, tá? Mas eles tentavam embelezar um pouco o ambiente de trabalho, né? Isso eu acho que realmente é muito bom, isso ajuda, né, na promoção da saúde, do bem-estar, isso ajuda bastante. Bom, mal não faz, né? Então custa tentar. Manter perfeitas condições de higiene nos banheiros e refeitórios, salas de lazer, aprazíveis e limpas, e salas de primeiros socorros higienizadas. Bom, de fato, né? A pior coisa que tem é você estar no local e o banheiro é sujo, o refeitório é sujo, enfim, isso é senso de saúde, né? Ele mistura um pouco com o senso de limpeza, mas perceba que a limpeza é saúde, né? Ou pelo menos com a limpeza você é um caminho para você alcançar a saúde, né? Para você alcançar o senso de saúde, né? Identificar os locais onde as coisas devem ser colocadas, elaborar lista de verificação para auditoria de manutenção, etc. Isso é a forma de se praticar. Eu acho que essas duas últimas estão até além da saúde, né? Providência referência às pessoas. Identificar todas as condições que possam representar risco à saúde física, mental, emocional do trabalhador. Identificar e comunicar, né? Exigir qualidade na execução dos exames periódicos de saúde. Que assim, existe realmente algumas instituições, e não é nem instituição em si, mas alguns profissionais que acabam fazendo uns exames periódicos muito chulo, né? Então, assim, eu entendo que realmente, se você já que está fazendo um exame médico, aproveita e faz ele para valer, né? É que nem você ir no médico, pagar uma consulta e ele ficar 1 minuto, 2 minutos contigo, te pedir um exame, ou nem pedir um exame, te dar um receituário lá e mandar tomar um remédio lá. É muito frustrante isso, né? Porque qual a investigação que ele fez, né? O quanto extrapolou, o quanto se aproveitou essa visita, né? Então, faz sentido. Seguir as orientações sobre saúde contidas nos materiais educativos, promover um bom clima de trabalho, usando de franqueza e de delicadeza nas relações interpessoais. É isso mesmo, mas cuidado com a franqueza, né? Só cuidado. A franqueza é bom, mas não pode exagerar, né? Então tem coisas que a gente não pode ser muito franco, porque, no geral, as pessoas não gostam muito da franqueza irrestrita, né? Então, assim, não, eu sou franco e restrito. Não, gente, vamos com cautela, né? Com cautela. A franqueza é importante para não enganar ninguém, mas com muita cautela. Delicadeza, a palavra delicadeza é ótima. Delicadeza, né? Então, franqueza, honestidade, delicadeza,
Isso é importante. Criar programas de sugestões, isso é a organização que tem que criar, né, para as pessoas poderem opinar. E manter as condições do ambiente físico propícias à saúde, inclusive promovendo discussões sobre o controle da poluição, tabagismo, alcoolismo e outros itens que provocam doenças. Isso, inclusive, está toda empresa, praticamente toda empresa, podemos dizer assim, é obrigada a manter e constituir e manter a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Né? Então, isso daí vai remeter lá em segurança do trabalho. Segurança e saúde do trabalho. E dentro da segurança do trabalho, da CIPA, existe uma semana, que é a CIPAT, e dentro da CIPAT é obrigado a trabalhar algumas questões. Então, assim, não exatamente na CIPAT, mas dentro da CIPA é obrigado a trabalhar. Então, por exemplo, é obrigado a trabalhar a questão de tabagismo, a questão de alcoolismo, doenças sexualmente transmissíveis, né? Também é obrigado a trabalhar, ou pelo menos é previsto isso em legislação, né? Controle da poluição é um tema muito bacana, né, para a gente pensar, mas eu penso que isso tem que ser bem amplo, nós não podemos pensar a poluição só na forma gasosa, né? A gente tem que pensar em todas as 3 formas possíveis, né? Ou em todas as formas possíveis. Nós temos que pensar das emissões gasosas, temos que pensar nas emissões líquidas e temos que pensar nos sólidos, né? Nos resíduos sólidos, semissólidos, etc. Nós temos que pensar em tudo isso, né? E aí tem que, sim, é um senso de saúde de trabalhar em relação a esses critérios, né? Como benefício, a gente vê uma padronização de atividades, uma prevenção de acidentes, porque uma coisa leva a outra, né? A elevação dos níveis de satisfação, motivação, vai melhorar o clima organizacional, né? O equilíbrio físico e emocional, a melhoria do ambiente do trabalho, que é o ambiente corporativo, né? Que é o clima organizacional neste caso, prevenção e controle de doenças, do estresse, melhoria da imagem da organização, interna e externa. Quem não gostaria de trabalhar numa empresa boa? A melhor empresa para se trabalhar, né? O que é a melhor empresa para se trabalhar? Será que é a que paga mais? Ou será que é a mais segura? Ou será que é uma mescla entre segurança, remuneração, qualidade de vida, né? Então, como será que se mede a melhor empresa para se trabalhar? Se mede por fatores, digamos assim, tangíveis ou por fatores intangíveis, né? Pela felicidade, pela alegria dos seus funcionários, talvez. Enfim, o senso de saúde ele traz essas questões aí de você ter uma boa empresa, porque isso traz sim motivação para os trabalhadores, que pode, né, não que vá, mas que pode gerar maior produtividade, né? A maior segurança com certeza vai gerar mesmo, né? E o senso de autodisciplina, né? Esse é o senso mais difícil, gente. É muito difícil. A autodisciplina é muito difícil, sabe? Tem que ser trabalhado. E esse sim, eu falo. Os demais é fácil. Bom, fácil eu estou sendo exagerado. Mas assim, dentro de uma escala de dificuldade, são muito mais fáceis do que esse aqui. O autodisciplina é muito difícil. Tenta fazer uma coisa que você vem tentando fazer há muito tempo e não consegue. Por exemplo, eu preciso perder uns quilos e eu sou bom para ganhar. Agora, nessa época de pandemia, que fico sentado o dia inteiro, eu tô me sentindo um boi em confinamento, só ganhando peso. Ainda bem que é um boi, né? Porque podia ser um porco. E aí, no final do ano se aproxima e aí sabe como que é, né? Já vai para o forno. Brincadeira. Mas assim, a ideia aqui é que para eu conseguir emagrecer, eu tenho que ter autodisciplina. É simples assim, não tem segredo. Ah, eu não consigo emagrecer. Bom, se você não tem autodisciplina, né? As pessoas que não conseguem, por exemplo, parar de fumar. Bom, você não tem autodisciplina, né? E eu não estou falando a culpa é somente dela, e não é isso que eu quero dizer. Só quero dizer que a autodisciplina é muito difícil de se alcançar, né?
Ela é muito importante. Com a autodisciplina você consegue muita coisa. Eu tenho visto agora nesse período de pandemia o pessoal reclamando, muita gente reclamando, falando que não consegue fazer aula EAD, não consegue estudar por computador. Ah, isso é autodisciplina, não é? É autodisciplina. A gente não conseguir fazer alguma coisa é uma questão apenas de se disciplinar. Não consigo fazer. Eu queria correr todo dia, mas eu não consigo. Eu corro, depois eu paro, que eu canso, eu não consigo correr. Autodisciplina. Né? As pessoas que conseguem desenvolver autodisciplina para um dado assunto, elas conseguem ter êxito naquilo lá. Né? Então, a autodisciplina é importante, mas é muito difícil. Desenvolver o ato de cumprir rigorosamente os compromissos assumidos. Né? Então, assim, tá aí, essa frase já é um desafio por si só, né? Você tem que ter autodisciplina para alcançar a autodisciplina, né? Aqui ele fala humildade, confiança, respeito e constante aperfeiçoamento. Sim, mas a autodisciplina é muito mais do que isso, né? É realmente você desenvolver o hábito. Dizem que o hábito, ele demora 20 dias. Você tem que, por exemplo, eu vou começar a caminhar de manhã, beleza, então você tem que aguentar firme 20 dias seguidos. E a partir desse momento, que deve variar de pessoa para pessoa, você começa, digamos assim, a se acostumar com essa nova dinâmica. Eu não sei, mas faz sentido, né? Talvez o 20 dias seja uma coisa muito assim, cartesiana. Talvez 20 dias para uma semana para outros, e talvez um ano para outros, sei lá, né? Talvez o tempo não seja tão fixo assim. Mas, enfim. Instruções, procedimentos operacionais, princípios éticos e morais, né? Na realidade, se você tiver a autodisciplina, você consegue com algumas, pode ser facilitada com alguns documentos, né? Então, se eu tenho lá uma instrução, se eu tenho um POP, um procedimento operacional padronizado que eu tenho que seguir, isso pode me ajudar a obter essa autodisciplina. Eu posso dar um exemplo para vocês de autodisciplina que aconteceu ao longo dos anos, mas que efetivamente não foi assim uma coisa, digamos assim, tão harmoniosa, né, para ter. Uma delas é o cinto de segurança. O cinto de segurança, eu não lembro exatamente quando foi obrigatório, mas eu acho que foi obrigatório por volta de década de 80, gente, 1986, 87, 85, não sei, década de 80, se não me falha a memória. Não era obrigatório até então, né? Então imagina, as pessoas da noite para o dia é modo de falar, né? Mas num curto espaço de tempo começaram a ser obrigadas a usar cinto de segurança. E se não usasse, levava multa. O poder da multa é impressionante, né? Como que muda os comportamentos. E a partir daí, essas pessoas, nós, né? Nós, vocês não, mas gente que está aqui um pouquinho mais de tempo nessa vida, nós começamos a utilizar por imposição de lei, né? E hoje pode até abolir o uso do cinto de segurança, que eu vou continuar usando. Não sei você, mas eu vou continuar usando. Eu me habituei. Para falar a verdade, é até estranho estar dentro de um carro sem o cinto de segurança. Para mim, está estranho. Capacete para moto é a mesma coisa. Década de 80, é mais ou menos junto. Capacete e cinto foi mais ou menos junto. Só que o capacete eu acho que demorou um pouquinho mais para pegar, ele demorou um pouquinho mais. Não se usava, né? Se você vê filme da década de 70, você vai ver que o pessoal andava de moto para cima e para baixo sem capacete. Como é nos Estados Unidos, né? Alguns nos Estados Unidos o pessoal anda sem capacete. Não tem essa obrigatoriedade. Né? Não sei como que é lá, mas eu sei que em alguns locais não existe obrigatoriedade. Depois veio a obrigatoriedade, hoje, para quem anda de moto, fica até difícil andar sem capacete. Coisa mais rara você vê alguém andando sem capacete. Né? Eu, particularmente, não vejo. Talvez em bairro, né? A pessoa que está andando ali no quarteirão da casa dele, pode ser, mas é muito pouco.
a grande maioria utiliza, né? E se voltar, vamos por um dia, falar, não é mais obrigatório, que é pouco provável que isso aconteça, mas se viesse, essa geração que se acostumou a usar o capacete dificilmente vai deixar de usar porque já tem o senso de autodisciplina, ou pelo menos já criou a autodisciplina nesse quesito aí, né? As evidências da autodisciplina, indiferença a princípios éticos e morais, né? Você está nem aí, princípios éticos, princípios morais, atraso ao trabalho, reuniões e outros compromissos. Né? Pessoa que chega sempre atrasado, pode-se dizer que ela não tem uma autodisciplina, né? E assim, gente, alguns povos não admitem essa prática que nós temos, né? Que o Brasil, você marca às 7 para começar às 7h30. Você já deve ter ouvido falar isso aí. Isso não é comum em todo lugar do mundo, não, tá? Tem país. Aliás, nossa fama é muito ruim na Europa em relação a gente ser assim, displicente, né? O brasileiro é muito displicente. Eles entendem que a gente não tem respeito, né? Porque o outro precisou acordar cedo e tá lá. Por que você não fez isso? Né? Então, a ideia é, então por que não marcou para mais tarde, né? Se você não pode. Então é complicado isso daí. O britânico, ele tem a mania ele é muito rigoroso em horário, né? E ele tem a mania de usar uns horários até meio quebradinho, né? Tipo, vamos marcar uma reunião às 17h12. Caraca, 17h12, mas por que não 17h15? Por que não 17h30? Por que não às 17h? Não, 17h12, né? Essa é uma característica britânica, né? Mas eles são muito rigorosos nos horários, né? E, enfim. Não cumprimento de prazos. Foi estipulado um prazo, você não cumpriu o prazo. Isso é muito comum no nosso meio, né? Você dá um prazo de entrega lá, ou não conseguiu entregar. Não consegui entregar. Mas por que não conseguiu, né? Porque isso sempre tem desculpa, né? Mas isso é uma questão de autodisciplina, né? Não se trabalhou para entregar no prazo, né? Quando você tem um evento que não pode ter atraso, as pessoas não atrasam, né? Então, assim, é uma questão realmente cultural, de autodisciplina, com certeza. Descumprimento de normas, procedimentos, instruções, acho que está muito junto com indiferença a princípios éticos e morais, né? Porque se você não seguir uma norma, é uma questão ética, né? Você não está cumprindo com um dever, um princípio ético, né? A falta de treinamento, sim, o desconhecimento, ele pode gerar tudo isso, né? Se a pessoa não foi treinada, né? Não houve uma preocupação, principalmente a organização fica difícil. Como praticar? Criar procedimentos claros, simples, em caso de descumprimento, atuar nas causas, não pode deixar em branco nada disso. Utilizar comunicação racional, claro, objetiva, através de linguagens sempre possível simples, né? Promover reuniões semanais com as equipes. No caso de 5S, precisa o 5S, eu estou implantando um programa de 5S, ele tem que estar sempre em evidência, né? Porque para as pessoas se acostumarem com o programa, caso contrário, não. E assim, todas as metas, todos os prazos, gente, para ter autodisciplina, tem que ser checado e tem que ser cobrado, né? Por menos importante que seja, tem que ser. Eu lembro uma vez, não é 5S, mas é só um exemplo, nós tivemos um problema numa auditoria de inventário e deu, no setor de manutenção, deu uma quebra, deu um erro, sei lá, de 50 arruelas. Gente, arruela. Um disquinho com furo no meio. Isso é insignificante. Como fala? Contabilmente falando, é irrisório, é desprezível. Mas olha, deu um trabalho isso, porque a auditoria pegou muito no pé da gente, eu era o responsável pelo setor na época, pegou muito no pé, e por mais que eu argumentei da questão de ser a irrelevância contábil do item, né? Nós estamos falando de um item que custava, sei lá, R$10, em cima de milhões de reais. Eles usaram o seguinte argumento: não, mas não importa. O que importa é que o sistema falhou. Por que falhou? Que não era para dar erro de nada, olha só. E aí deixou de ser importante a questão
da peça mecânica e passou a ser importante o controle. Tipo, naquele momento eles pararam de falar do item e começaram a falar da falta de controle. Né? Como que pode ter um item, não importa qual, onde deu erro, diferença. É difícil, né? Mas eles têm razão. Isso é autodisciplina, né? No próximo inventário estava tudo certinho, né? Porque as pessoas começaram a se preocupar em não ter esse tipo de erro, porque sabia que ia ter que responder. Treinar sempre que necessário para melhor cumprimento das tarefas, o treinamento é fundamental, né? Bom, é como praticar, cumprir os horários, incentivar a dedicação e adesão para obter o comprometimento, descobrir as causas do comportamento inadequado, proporcionar e estimular a busca do autodesenvolvimento dos colaboradores, né? E no caso aqui do 5S, ampliar a percepção do 5S para além da empresa, vivenciar. É o que eu acho, né? Isso aqui, o 5S não pode ficar só na empresa, ele tem que ir para a tua vida, né? Eu não consigo pensar numa pessoa que é limpa na empresa e em casa não é limpo, né? Como? Pode um negócio desse, né? É possível, né? Eu acho que não, né? Como benefício do senso de autodisciplina, conscientização da responsabilidade em todas as tarefas, cumprimento de regras e procedimentos estabelecidos. Então isso é muito legal, porque você vai cumprir prazos, né? Redução da necessidade de controle. Se todo mundo cumprir com as suas obrigações, não precisaria de controle, né? Consolidação do trabalho em equipe, né? As pessoas passam a confiar uma na outra, né? Porque depende disso. Incentiva a capacidade criativa, aumento da produtividade, não vão ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias, né? Permite uma autoavaliação, permite você se cobrar de melhorar, uma melhoria contínua, permite também o desenvolvimento pessoal, é possível a previsibilidade de resultados, porque as coisas começam a funcionar, bens e serviços dentro dos requisitos de qualidade, facilitação das atividades administrativas, conscientização da administração participativa e confirmação e reavaliação dos valores da organização. Ou seja, a autodisciplina traz muito ganho para a organização, mas de fato é muito difícil de ser alcançada. Por isso que normalmente, quando se fala em programa 5S, as organizações fazem o primeiro e o segundo S e depois começa a parar, né? Porque o senso da utilização é fantástico. Você usa o senso da utilização para deixar as coisas que você precisa contigo, o que você não precisa você tira daí, né? Então aqui ele põe na produção seleção de equipamentos e ferramentas necessárias e as desnecessárias, você separa o que é necessário e o que é desnecessário. No aspecto da administração, seleção de dados e informações necessárias e as desnecessárias, né? No senso de ordenação, né, um local específico, o layout, para guardar, né, a utilização de materiais. Aqui ele coloca como estabelecer, como, por exemplo, 1 minuto como o tempo necessário para a localização. Em 1 minuto você tem que localizar o que você precisa. A mesma coisa para a administração. Porque assim, se eu preciso, aquilo que eu uso sempre vai ficar próximo de mim, o que eu uso de vez em quando vai ficar um pouquinho mais longe, né? E aquilo que eu nunca uso, aí está na utilização. Mas eu deixo ordenado de tal forma que aquilo que eu sempre preciso está mais à mão, né? O senso de limpeza, eliminação de pó, sujeiras, objetos necessários depois do trabalho, e na administração permanente, atualização e renovação de dados e informações. A administração está mais uma coisa assim de escritório, né? A gente pode até pensar em computador também, né? Dados, né? Meio eletrônico, né? Saúde, ações conscientes e repetidas, visando a manutenção dos censos anteriores. Na administração, há ações consistentes e repetitivas, visando a manutenção também. Autodisciplina, hábito no cumprimento de regras, procedimentos, né? Constante aperfeiçoamento, né? A mesma coisa para a administração. Aí, para o programa 5S, precisa identificar oportunidades de melhoria, colabora com a evolução do processo, né? E
não haveria, em tese não há. Depois, quando o programa 5S funciona, não há necessidade de auditoria, né? Porque se todo mundo cumpre com as suas... se o 5S está devidamente implantado e todo mundo cumpre com as suas obrigações, digamos, com as suas responsabilidades, eu acho esse termo mais adequado, não precisa fiscalizar, não precisa procurar culpado e procurar por erro, simplesmente não vai existir, né? Mas aí todo mundo tem que participar, né? E inclusive da concepção dos critérios de avaliação, né? Aqui uma ideia de ficha de manutenção de 5S, né? Dos censos, né? Aqui também questões de pontuação. Aqui um programa de ação, quando não tem uma coisa que não está muito adequado, o que, onde, como, quando, por quê, quanto custa, e quem. Quem vai fazer, entendeu? Isso é importante, né? E é isso, gente. Conte-me e eu vou esquecer, mostre-me e eu vou lembrar, envolva-me e eu vou entender. Isso é uma célebre frase do Confúcio. Muito bom. Dúvidas? Nessa hora ninguém tem dúvida, né? Então tá bom. Gente, eu agradeço de coração a participação de vocês. Desejo um excelente final de semana a todos e todas. Eu permaneço mais um pouco aqui para tirar a dúvida que eventualmente alguém tenha, né? Vou ter que parar de gravar.